Que a graça maravilhosa do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você agora, esteja com cada um de nós. Amada Igreja do Senhor, hoje o Senhor me fez lembrar do zelo que nós devemos ter com a palavra de Deus e do cuidado, o alerta, para que não venhamos a nos confundir com as falsas doutrinas, com aqueles que distorcem a palavra de Deus para adequar ao pecado do mundo, para agradar um número maior de pessoas, para entender, naquela igreja a gente pode fazer isso, aquilo, outro, que as outras igrejas dizem que é errado fazer. Mas aí nós vamos a essa, porque essa, ela fala de Jesus. Ela diz que Jesus é o Filho de Deus. Ela diz, mas ela distorce. Ela leva você ao erro, ao engano e, consequentemente, à morte eterna. Então, aqui no livro de Mateus, Mateus 16. Mateus capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 5, do 5 ao 12. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo o discípulo passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem? Nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos vocês recolheram de sobra, além de alimentar os 5.000 homens com os 5 pães e os 2 peixinhos? Eles ainda recolheram cestos, 12 cestos. E aí ele lembrou do outro momento que ele multiplicou os pães. Nem dos 7 pães para os 4.000 homens. E de quantos cestos vocês recolheram de sobra? Ele lembrou. E ele falava 5.000 homens para os 5 pães, sem contar com mulheres e crianças, que não se contava. Então, bem mais de 5.000 pessoas foram alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. E aqui, dos 4.000 homens que ele fala, também diz, sem contar com mulheres e crianças. Aí Jesus Cristo disse: vocês estão preocupados porque não trouxeram o pão para o outro lado do lago? Vocês esqueceram do que já aconteceu? Qual é a preocupação? Mas aí o Senhor explica: como não compreendem o que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Como é que vocês não estão entendendo que não era a respeito destes pães? Tenham cuidado, aí ele repete, com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, irmãos, esse é o cuidado que Deus quer que tenhamos com as falsas doutrinas. Toda doutrina
que apesar de usarem a Bíblia Sagrada, olha que blasfêmia, mas eles fazem isso. Eles pegam a Bíblia Sagrada e distorcem a interpretação da Bíblia para adequar ao pecado do mundo, para que o pecado entre na igreja e todo mundo peque, vá para o inferno pensando que está indo para o céu. Olhe que astúcia de Satanás. No tempo dos fariseus, eles já faziam isso. Eles diziam para as pessoas, eles davam um jugo pesado para as pessoas. Eles diziam para as pessoas não pecarem, mas eles pecavam. Olhe que no momento que Jesus disse para muitos fariseus que estavam ali com a pedra na mão para apedrejar a mulher que foi pega em adultério. E ele disse, sem nem olhar para eles para não fazer vergonha a eles: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E eles foram largando a pedrinha sem atirar na mulher, porque sabiam que pecavam. Eles sabiam que aquilo que eles pregavam era só da boca para fora, eles não viviam aquilo que eles conheciam a verdade, mas eles não viviam essa verdade. E assim nós vemos hoje os falsos pastores, que se dizem pastores, que se dizem bispos, que dão nomeações para eles que se nomeiam, não o Senhor. Pregando uma palavra completamente distorcida. É verdade que Deus multiplica os pães? É verdade. Agora, que história é essa que é para você ir para a igreja para ficar rico? Ele é o dono do ouro e da prata. Mas você tem que ir para a igreja para buscar a sua salvação, o perdão dos seus pecados. Porque você se arrependeu e você quer voltar para o seu primeiro amor. Voltar para o autor de sua vida, para o seu Criador. Aí sim, e através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você vai sim, arrependido dos seus pecados, você terá uma vida eterna e uma vida maravilhosa aqui na terra. E não você ir para a igreja para você ficar rico. Aí você dá o dízimo e está resolvido. Você pode pecar porque aí você está dando dízimo. E tem mais uma história que você determina. Não é você pede a Deus como servo de Deus, como filho, não. Você vai e determina que ele dê, e diz até que você diga a cor do carro que você quer e a marca. E as casas que você quer, porque uma só é pouco, porque você é filho do rei. Tudo distorcido. Vá para a igreja pedir perdão. Prostrado, humilhado diante do Senhor. Dizendo não para a carne e sim para Deus. Aí sim, a igreja que pregar isso, a igreja que reconhecer que o livro mais atualizado do mundo é a Bíblia. Não tem essa história que agora você pode muito bem trocar de esposa e aí tá tudo muito bem, você se divorcia, pronto, você faz o divórcio, viu? Faça o divórcio, aí você vem, eu vou fazer seu casamento. Ou então eu vou fazer seu casamento, você deixou a sua esposa com os seus filhos, mas aí você vai dar a pensão direitinho, né? Aí agora você vai casar com um rapaz que você conheceu porque você descobriu que você agora, depois de pai e avô, você disse que agora você é mulher, você não é mais homem não. Aí, mas assim você não ama Deus? Você não tá dando dízimo? Você não é bonzinho? Você é tão amoroso, vai dar bem direitinho a pensão para sua mulher e para os seus filhos. Agora, aí você pode muito bem se casar com esse rapaz aí, esse barbadão que tá aí, porque ele também resolveu que ele não quer ser homem não, ele quer ser mulher. Pensa que é como uma mágica.
como uma mágica que você vai e você... Não. Aí você vai e aceita que um homem com outro homem, porque Deus é amor, então Deus aceita isso aí. Não. A Bíblia não mudou, não. O Senhor disse que não pode adulterar e que também não deve ser homossexual. Não deve dar vazão à carne, ao desejo da carne, deve negar-se a si mesmo e se entregar a Ele. Pegar a sua cruz. Se sua cruz é porque você quer porque quer ser diferente do que Deus lhe fez, então é uma cruz. Você é um homem, mas você resolveu que você não quer ser homem. Ou você é uma mulher, nasceu mulher, mas você resolveu agora que não quer mais ser mulher. Não existe isso. Então, mas você está com essa seta, que você, no lugar de orar, clamar a Deus para Deus expulsar esses demônios de você, você está ali ainda querendo ser aquilo que você não é e não vai ser nunca. Porque você só vai ser aquilo que Deus já fez você ser. Você já é. Ninguém deixa de ser uma coisa. Não é pelo fato de você amputar seus seios e o seu útero que você vai deixar de ser mulher. Continua sendo mulher, amputada, só muda isso. Mulher amputada. E se for homem, homem amputado. Homem que colocou uns plásticos, uns silicones dentro da pele para inventar que era seio. Mas não é, e não tem útero. Essa briga, essa cruz que você carrega, certo? É uma cruz muito pesada, que você podia muito bem clamar ao Senhor, pedir oração, pedir socorro, para você se libertar desse mal, e aí sim, você vai ter a alegria de entrar na presença de Deus. Mas se você ainda está com esse desejo, que seja o espinho na sua carne, mas não dê vazão à carne. Busque o Senhor, que quando você menos esperar, a cruz está tão maneirinha, porque aí você encontrou a verdade. Aí você teve um verdadeiro encontro com o autor de sua vida. Então todo aquele conflito deixa de existir, porque Satanás não vai ter mais nenhuma oportunidade de falar bobagens, de mentir, de colocar insatisfação na sua mente, que é o que leva você a pecar. A insatisfação é que leva você a pecar. O homem está ali satisfeito com sua esposa e seus filhos. Ou então a mulher está ali satisfeita com seu esposo, com seus filhos. E de repente ela fica insatisfeita com o marido. Ele não te satisfaz mais. Você não se completa com ele. Isso é coisa de demônio. Aí você vai procurar em outros homens. Ou você vai procurar em uma mulher. Que você é mulher, aí você vai procurar em uma mulher também. Ou em outros homens. Aí você adultera. Você adultera. A mesma coisa o homem está ali com os filhos, com a esposa. De repente Satanás coloca insatisfação nele. E ele precisa trair essa mulher. Isso é terrível, irmão. É isso que está levando você para a morte. E morte eterna. Ouça a voz do Senhor dizendo hoje para você que cuidado com a falsa doutrina. Com o fermento dos fariseus. Aí de repente você quer que aquilo que você está no pecado, você não quer deixar de pecar. Aí você vai para uma igreja que aceita. E você pensa que está tudo muito bem com Deus. Mas não está, não. A verdade é esta. Eu estou falando a verdade para você. A palavra de Deus não muda. Ele disse, não adulterarás. Então, se adulterar, resolver casar com outra pessoa, é adultério. E essa pessoa que casar com você está adulterando também. Não vamos tentar justificar, adequar o pecado para poder a pessoa permanecer na igreja, dando dízimo. Você diz assim, suspenda aí o seu dízimo. E venha cá. A palavra de Deus diz isso, isso, isso e isso.
Vamos cumprir a palavra de Deus. Exorte a pessoa no lugar de, tudo bem, para poder a pessoa não sair da igreja. Que história é essa? Eu tenho fé em Deus que essa pessoa vai se arrepender do seu pecado e vai permanecer na igreja. A igreja que prega a verdade. A igreja que prega Jesus. Aquele que morreu por você na cruz. Para que no momento que você se arrependesse dos seus pecados, se roubava, não roube mais. Se matava, não mate mais. Se adulterava, não adultere mais. Se pecava no homossexualismo, não peques mais. Se era prostituta, deixe a prostituição e volte-se para o Senhor, porque todo aquele seu pecado vai ser apagado pelo sangue de Jesus, porque você se arrependeu e não voltou a fazer. E não enganar você, deixar você chegar na igreja nua, seminua, fazendo as mesmas coisas, ou então as meninas que veem você desse jeito, aí elas vão tentar te imitar. Infelizmente, nós vemos isso nas igrejas. Antes do Senhor fechar as igrejas, porque não foi homem nenhum que teve poder de fechar as igrejas, quem fechou as igrejas foi o Senhor, nos moldando, nos ensinando, foi Ele que fechou as nossas igrejas. Para que a igreja, quando fosse reaberta, não fosse reaberta da forma que estava antes. As jovens, as mulheres casadas, entrando na igreja realmente travestidas de prostitutas. Com a roupa quase, a calça quase rasgada de tão apertada. Homens também, a moda dos homens de roupas, de calças apertadíssimas. Para mostrar o corpo o máximo possível. As roupas mostrando o corpo. Exibindo o corpo. O corpo quer dizer a carne. Se você está indo para a igreja e o teu corpo é o templo do Espírito Santo, não precisa dele ir exposto, não. E era assim que nós estávamos. A igreja do Senhor ia assim. Que muitas vezes, com certeza, para um homem conseguir se concentrar para orar, ele realmente tinha que fechar os olhos com muita força. Porque na frente dele tinha uma moça seminua. E na hora do louvor, ela tinha que dançar, rebolando. Porque estava alegre com a presença de Deus. Que é isso, irmãos? Que brincadeira do demônio é essa dentro das igrejas? Mas estava assim. Ou eu estou mentindo que estava assim? A maioria das igrejas estavam exatamente assim. A maioria, eu não estou generalizando. É óbvio que a igreja do Senhor, ela existe. E serão estas portas da igreja do Senhor que serão abertas. Os templos só serão abertos, eu confio em Deus, que só aqueles que levam Deus a sério. Que pregam a verdade, que o pastor chega e diz aos pais: vocês estão trazendo suas adolescentes vestidas de prostitutas. Como se veste uma prostituta. Até a prostituta vai ficar espantada quando vir, vai dizer: eita, tá pior do que a minha roupa. Que exemplo é esse que eu vou dar a uma prostituta que eu quero que seja salva? Se ela entrar na igreja e tiver todo mundo vestido igual com ela, como ela se vestia lá quando ela estava fazendo programa. Aí ela procura a roupa de uma pessoa da família e se cobre todinha porque está arrependida do seu pecado. E aí ela vai para a igreja cheia de vontade de se entregar a Deus, buscando a verdade, a santidade, a verdadeira paz, porque ela estava sem paz, estava muito infeliz naquilo que ela estava vivendo. E aí ela vai pedir um conforto na igreja do Senhor. Quando chega lá,
Ela faz, menino, que essas jovens estão vestidas ainda piores do que eu quando ia pro programa. Que vergonha! Que omissão dos pastores e de nós, membros da igreja. Nós que somos igreja, que fazíamos que não estávamos vendo, para não incomodar. Fulaninha é filha de fulana que eu gosto tanto. E aí a irmã fulana vai ficar chateada comigo se eu chegar para ela e disser, irmã, sua menina está usando roupas que infelizmente as prostitutas usam. Não existe a roupa de ir para a praia, o maiozinho. Não existe a roupa que ela vai para o cinema, que ela sai com os amigos para o shopping. Existe a roupa de vir para a igreja. Inclusive, fale para ela que quando ela estiver com os amigos no shopping, quando estiver na praia, também procure se vestir decentemente. Decentemente. Rasgue as roupas que não são decentes. Rasgue. Eu me lembrei agora de um exemplo, quando minha menina era novinha, tinha uns 14 aninhos, e ela foi fazer uma roupa, mandou fazer uma roupa por encomenda, e chegou com essa roupa, uma saia curta, e além de curta ainda tinha um lascãozinho no lado da perna. Num dos lados da perna tinha um lascãozinho. Aí foi bom porque me facilitou. Só fez pegar as duas bandinhas e rasguei. Disse, filha minha não anda nua, não. Ela pulou, depois ping, pong, ping, depois para não apanhar, ela se conformou e não vestiu a saia, não. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho temor a Deus. Não é porque eu sou boazinha, santa. Eu quero ser. Essa história de dizer, eu não quero ser santa, não. Pois eu quero ser e quero ser também. Porque só vai para o céu quem tiver vontade de ser santo. Quem não tiver vontade de ser santo, não vai para o céu, não. E eu tô doidinha para ir para o céu. Eu prefiro ir para o céu. E eu não quero jamais deixar um fruto do meu ventre ir para o inferno. Eu vou lutar até o fim. Para que os frutos do meu ventre, os 3 frutos que Deus me deu, que agora são 6, porque agora tenho mais uma neta e 2 netos. Os 6 frutos do meu ventre, porque 3 vieram da minha barriga, mas os outros também vieram da minha barriga através da barriga das minhas filhas. Eu não quero que eles caminhem para o inferno, não. Eu vou ensinar até o fim. Se estiver fazendo uma dancinha que eu não concordo, que o mundo está ensinando, eu digo, não faça isso. Isso não vem do Senhor. Isso entristece o coração de Papai do Céu. Papai do Céu não gosta disso. Eu fico muito triste quando eu vejo uma criança nos vídeos do WhatsApp, na TV, tudo nu, pulando, dançando de uma forma horrível, altamente pornográfica, totalmente contra os planos de Deus. Aí, se de repente você pergunta, mas eu sou santa, é? Você pensa, eu não quero ser santa não, menino, santo é Deus. Eita, tá errado. Eu não sou santa, mas eu quero ser. E todos os dias eu vou lutar por isso. Buscar a santidade. É fácil? Não é fácil. A resposta é muito difícil. Porque o mundo está a todo momento, tentando tragar você para a morte eterna. Mostrando a você que você tem mais é que morrer eternamente, pensando que vai acabar tudo aqui. Se quando a gente morresse acabasse tudo aqui, Jesus Cristo não tinha voltado no 3º dia e não tinha passado 40 dias ainda aparecendo para as pessoas.
Jesus não teria ressuscitado Lázaro. Morreu, acabou. O corpo dele no quarto dia já estava podre. Vocês sabem que a partir do terceiro dia ninguém pode chegar nem perto. Deus esperou mais um dia. E aí no quarto dia Lázaro saiu. Então existe um espírito. Mas tem muitos exemplos. O menino, filho da viúva, que já estava para ser sepultado, saindo a mãe, a viúva, levando o filho morto, e a multidão conduzindo para levá-lo para sepultá-lo. E aí Jesus vinha com a multidão entrando na cidade e ressuscitou o menino. O menino saiu vivo, voltou todo mundo. No lugar de duas multidões que se encontraram, uma chorando e a outra feliz com a presença de Deus, se tornou uma multidão só. Todos felizes com a presença de Deus, voltaram para a cidade, foram todos para a cidade se alegrar. Por quê? Porque Jesus tinha devolvido, tinha trazido o espírito do menino de volta ao corpo dele. Então, existe vida sim. Então, essa história de pensar, eu vou fazer tudo que não presta aqui, porque aqui morreu, acabou, não acabou, não. Certo? E se você continuar insistindo em ficar longe da presença de Deus, em continuar no pecado, quando você chegar lá, sabe o que você vai encontrar? Satanás, feio de doer, dizendo, surpresa! Eita, Jesus estava falando a verdade. E agora você vai morar comigo. Aí você, não, você é inimigo de Deus, você é meu inimigo. Não sou seu inimigo, não. Você passou a vida inteira querendo ser meu amigo e agora você não quer queimar aqui comigo? Vamos queimar juntas. É assim, irmãos. É assim que funciona. Então, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Ou seja, cuidado com as falsas doutrinas. Falsas porque elas vêm fingidas. Lá tem Bíblia, só que ele não lê ela direito, não. Ele pega fora do contexto, ele pega um texto, junta com outro texto e faz tum. E aí o pecado deixa de ser pecado. Para eles, continua sendo pecado para Deus. E é aí onde nós nos perdemos. Então Jesus está dando alerta. Hoje, essa palavra não foi em vão que ela veio. Ela veio para você, que está talvez numa igreja que está levando você para o inferno. Ela não está pregando a verdade da Bíblia Sagrada. Ela está distorcendo a verdade. Quem distorce a verdade é o mentiroso, é Satanás, que usa pessoas fracas para levar você para a morte eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é uma lâmina que corta, ela corta. Ela vai entre a tua alma, tua medula, vai ali no teu espírito. E ela fala, e hoje Deus está falando para você, cuidado com a doutrina distorcida, com o falso evangelho, com aquele que não prega a verdade, com aquele que diz que você é no oba-oba, não precisa se arrepender. Jesus já morreu por você. É mentirosa essa aí. Jesus morreu por você, sim. Mas quando você se arrepende do seu pecado, é que você conquista a vida eterna. A cruz que ele diz, pegue sua cruz e siga-me, é a renúncia do pecado. Essa é a nossa cruz. É a renúncia do pecado. Porque quem disse que pecar não dá prazer? Dá prazer, é verdade. Mas te leva para a morte. Por isso que Jesus diz, pega a tua cruz e siga-me. A sua cruz é essa. É você renunciar ao desejo da sua carne. É você renunciar também ao seu orgulho, ao seu ego, à sua autossuficiência. Você pensa que você já
Você não precisa de Deus. Renuncia a isso. A sua cruz é essa. É renunciar àquele super eu e entender que você é imagem e semelhança de Deus. E que Ele ama você. Ele ama o pecador. Mas Ele abomina o pecado. Não tem essa história do pecado entrar na igreja e dar tudo certo, não. A igreja que aceitar o pecado não é a igreja do Senhor. A igreja que disser a você, renuncia ao pecado, pega a tua cruz e siga-me, você vai sentir muita alegria segurando na cruz. Na cruz, que é a renúncia. Todos os dias. Todos os dias, Satanás vai bater na sua porta e vai dizer, e aí? Cansou de andar com Deus? Aí você vai dizer, não, agora é que eu estou achando bom. Continue com a sua cruz, que é a renúncia da carne. Que o desejo da carne morra cada dia mais, de inanição, e também fique tão incomodado o adversário se aproximar de você, que aí ele vai começar, hoje eu não vou não, hoje eu não vou tentar essa pessoa não, porque é um tal do louvor, esse povo não para de dizer glória a Deus, não para de adorar a Deus, eu já estou incomodado. Como é que pode? Imagine como Satanás ficou revoltado com Jó, quando Jó rasgou suas vestes, rapou a cabeça e adorou a Deus. Quando foi provado. Imagine como o adversário de nossas almas tem raiva de mim, porque eu, todos os dias, estou fazendo o que Deus me mandou fazer, me chamou para fazer, alertando. Eu estou alertando, e hoje é um alerta mesmo, o Senhor está alertando. Cuidado! Cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus. E hoje eu te digo, cuidado com a doutrina dos que distorcem a palavra de Deus. Ela não muda, ela não oscila e ela não volta vazia. Ela vai ficar no seu coração, na sua mente. Você vai lembrar hoje o dia todinho. E a sua vida inteira você vai lembrar que Jesus te ama e está te chamando para uma vida verdadeira com Ele. Uma vida com propósito. Onde você será sal e luz do mundo. Você vai iluminar aqueles colegas que você tinha, que faziam aquilo que você faz, que você está fazendo até hoje, que vai deixar de fazer, se Deus quiser. Aquilo que você fazia. Aí você não abandone eles não. Ore muito por eles. E aí vá e seja luz para eles. Quando você chegar, vai iluminá-los. Quando eles chamarem você para se drogar, você vai dizer, rapaz, eu estou muito feliz na presença de Deus. Bicho, eu estou muito mais feliz do que quando eu me drogava. Quer provar? Quer provar de Deus? Vem aqui. E resgate ele do império das trevas. Não desista de interceder pelas pessoas que estão caminhando para a morte eterna. Interceda por elas, fale de Deus para elas, se exponha, corra o risco. Eu corro o risco de ser processada, porque estou dizendo a verdade. Porque o mundo está dizendo para você agora que você fazer coisas que desagradam a Deus. Eu vou lembrar de uma delas. Pessoas que hoje, que furtaram muito de nossa nação, está todo mundo torcendo que ele fique livre, 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 o ladrão livre. Vamos dizer outra coisa, o homossexualismo, a igreja vai e diz o que o Senhor diz, que abomina o homossexualismo. Que as mulheres não podem sair dos seus costumes e fazer diferente. Que os homens não podem se deixar levar pela lascívia.
se desejando um ao outro. A palavra diz que não pode. Aí abrem lá uma igreja, já que as igrejas dizem isso, vamos procurar uma igreja que o que prega é homossexual e ele já disse que pode. Então vamos para lá, aí corre todo mundo para o inferno. Porque aquela igreja, ela simplesmente é o portal para o inferno. Aí você vai para uma igreja que você vai dar o dízimo, faz tudo direitinho e pecando. Aí quando o pastor diz, ei, você está errado. Não pode pecar, não pode fazer isso não. Você tem que se redimir. Você precisa se redimir, senão você vai ter morte eterna. Aí você fica com raiva do pastor e sai da igreja e vai dar o dízimo na igreja que diz, dê o dízimo e pode deixar comigo que não precisa não. E você ainda vai ficar rico. Esse pastor é antiquado demais. Ele está dizendo que você não pode adulterar. E não pode, ou besteira, ser só homossexual. O que é que o mundo está dizendo? Estão casando. Homem com homem, mulher com mulher. Então, eu tenho que me atualizar. Corra com medo dessa igreja. Esse pastor está levando você para o inferno. E ele vai também. Ele vai também. E se eu não disser isso para você, se eu me omitir de dizer isso para você, a verdade, eu vou ser fraca. E sabe o que vai acontecer? Nessa minha omissão, eu vou responder pelo teu sangue quando eu chegar diante de Deus. Porque Deus vai dizer que eu não falei, que eu me omiti. Para não desagradar a você, eu me omiti. Eu não falei para você que você estava caminhando para o pecado. E aí eu vou responder pelo seu sangue. Diante de Deus. Por isso que eu estou falando, irmãos. Por isso que eu estou falando. É por obediência. É por temor a Deus. E por amar o meu próximo, como eu amo a mim mesma. Porque se eu estivesse na sua condição, eu ia precisar que alguém me falasse. Eu não ia processar essa pessoa. Porque eu vou processar quem ensinou, o autor de minha vida. Por que eu vou relutar contra o meu Criador, contra o autor da minha vida, contra aquele que me permite estar respirando? Respirando. Você está respirando porque ele está permitindo. Então, enquanto você está respirando, arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Não faça como a mulher que estava pecando, adulterando, e quando João disse que eles parassem com aquele adultério, ela mandou prendê-lo e ainda colocou a filha para dançar na frente do rei Herodes, para que ele se maravilhasse carnalmente com aquela dança e perguntasse à moça o que ela queria, porque ele faria o que ela pedisse. E disse isso em público. E ela pediu a cabeça do profeta. O profeta, a cabeça do profeta foi até eles na bandeja, para mostrar ali o que eles poderiam fazer. Mas ele foi para Deus, João. Está vivo, vivo no reino de Deus. Agora, a mulher que mandou cortar a cabeça dele e a menininha boazinha que foi dançar na frente do rei, e esse rei, eles não foram para o céu, não. Eu estou julgando? Não, eu estou dizendo o que tem aqui na palavra. Que os maus vão queimar no fogo eterno.
porque se separaram da videira, se tornaram galhos secos, sem o alimento, sem a seiva do Espírito, secaram, viraram gravetos e não serviram para outra coisa, senão queimar no fogo. É o que tem na palavra de Deus. É só isso que eu estou entregando. Amém, irmãos? Amém. Agora vamos orar ao Senhor, consagrar ao Senhor estas pessoas que estão precisando de cura. Samanta, irmã de Juliana, Antônia Elza, a mãe de Elma. Antônia Elza está na UTI. Não sabemos qual é a enfermidade, mas sabemos que Deus pode curar todas. Por isso que nós estamos consagrando ela ao Senhor. Vilma, Samanta, Antônia Elza, Iana, Vitor, Reginaldo, Maria da Glória Torres, Arthur Vinícius, Maria Virgínia, mãe de Jamaci, Camila e seus familiares, o filho do irmão Francisco, Vinícius também, o filho de um senhor que pediu oração por ele e eu não consigo lembrar o nome do pai, mas o nome do rapaz que precisa do Senhor é Vinícius. E os demais irmãos que estão enfermos. Todas as pessoas que estão enfermas, ou em seus lares, ou no leito de um hospital, até numa UTI. Que Deus visite a todos eles. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, como é bom, Senhor, poder entrar na Tua presença e consagrar estas vidas a Ti. Todas estas vidas que eu citei e todas as pessoas que estão enfermas agora, Pai. Em todos os hospitais de todo o universo, de todo o mundo, de toda a terra. Todos. Toda a Tua criação em Tuas mãos. As nossas vidas em Tuas mãos. Para que o Senhor venha nos curar da enfermidade do corpo e da enfermidade da alma. Que venha, Pai, nos sarar nossas feridas. Para que possamos, Pai, ter liberdade de andar com o Senhor. De viver na Tua presença. De ter consciência, Pai, que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e está no controle de tudo e de todos. Te consagro todas as nações da terra, todas as nações, e peço cura por todos, no nome do Teu Filho Jesus, Jesus Cristo, o Teu Filho que morreu por nós. É no nome dele que eu te peço, Pai. Sara a nossa terra, Pai. Perdoa a multidão dos nossos pecados. Nos fortaleça, Pai, através do Teu Espírito Santo. Nos fortaleça para que não venhamos a pecar contra Ti. Para que não caiamos em tentações. E para que possamos ter uma vida plena e com propósito aqui na terra. E uma vida eterna na Tua presença, Pai. No céu. Ali, Pai, nas moradas do Altíssimo. Pois Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Nós sabemos que tem um lugar maravilhoso preparado para nós.
E nós te agradecemos por ele. O preço foi muito alto. Foi a morte de Jesus, uma morte dolorosa, sangrenta, terrível, humilhante por nós. Por isso que nós nos prostramos diante de ti, Senhor. Nos humilhamos diante de ti, pedindo perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ouve as nossas orações e sara a nossa terra. Livra-nos, Pai, de todos os males, dos males visíveis e invisíveis. É no nome de Jesus que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Ei, Deus é muito bom. Deus é muito bom, irmãos. E Ele não desiste de você. Você que pensa que eu não estou falando para você. Quem está falando é o Senhor para você. Ele não desiste de você. Ele está de braços abertos para transformar a sua vida. Pegue a sua cruz de renúncia e siga a voz do bom pastor. Amém? Amém.